mais uma sessão de estudo acerca do Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação kardeciana. Senhor Deus, nós te rogamos que abençoe os nossos propósitos de renovação superior e que nos abra os condutos de compreensão para entendermos, assimilarmos e praticarmos o que venhamos a aprender. Jesus amado, dissestes aos vossos discípulos que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, aí tu estarias. Assim é que nós temos a mais absoluta convicção de que estás com cada um de nós, porque, embora estejamos distanciados fisicamente, sem podermos trocar o amplexo, o abraço, nós estamos irmanados sob o ponto de vista virtual, formando uma corrente energética de pensamento em prol do bem da humanidade. Senhor Deus, nós rogamos que abençoe a todos os teus filhos e nossos irmãos em todas as dimensões do universo, especialmente os que mais sofrem e padecem, mormente os que se encontram neste momento vítimas do coronavírus, quer no Brasil, quer no exterior, especialmente os que se encontram em situação de intubação, sejam assistidos, amparados pelo teu amor. Senhor Deus, te rogando a tua divina assistência, o teu maravilhoso amparo, nós o rogamos permissão para darmos por iniciado mais uma noite de estudos acerca do Evangelho, neste dia memorável, te suplicando que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare e nos conforte, nos console e proteja, hoje, Senhor, agora e sempre, Pai amado. Assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Hoje nós vamos iniciar o assunto temor da morte. Questão 941. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Resposta. Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas, que queres? Se procuram dissuadi-las quando crianças de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa, e se fazem ateias ou materialistas. São, assim, levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quando, aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Olha só, meus amigos, aqui é o seguinte. O problema do grande temor da morte é que outras religiões falam abertamente, além de falar abertamente, falam muitas vezes sobre o fogo eterno, sobre o fogo do inferno. E lá, quem vai nos esperar é aquele camarada com tridente de chifre e de rabo. Né? Ora só, todas as pessoas nós sabemos de que nós não somos perfeitos. E se nós não somos perfeitos, em outras religiões, é muito certo de que as pessoas, depois da morte, é muito certo elas pensarem que vão para o inferno. Simplesmente porque elas não são perfeitas. E, além do mais, a religião sempre propagou isso para elas. E este é o grande temor da morte. Então, esse problema do fogo eterno
é muito, muito estranho para quem não acredita no futuro. Se não tem nada depois da morte, mas tem um inferno, quer ver uma coisa? Quer ver? Imagina que uma pessoa esteja próximo de morrer, de outra religião, logicamente. Imagina que uma pessoa esteja próximo de morrer. E aí ela analisa, bom, eu não sou perfeito, não mereço o céu. Eu sou imperfeito, só posso merecer o inferno ou o purgatório. Mas mesmo no purgatório, né? Mesmo no purgatório, deve haver algum sofrimento. Então a pessoa tem certeza, pelo menos tem certeza, de que para o céu ela não vai. Para o céu ela não vai. Já que ela faz uma análise antes da morte de que realmente ela não foi uma boa pessoa neste planeta Terra, nesta vida, nesta encarnação. Isto é que são os acontecimentos que fazem com que as pessoas tenham o pavor de morrer. Ora, mas olha só, os espíritas também temos, não temos? Tem nós espíritas que temos um medo terrível da morte. Ora, se até o Chico ficou apavorado quando estava dentro do avião e o avião entrou em pane, imagine Rubem da Silva Pereira, Deus Caridade, imagine. A gente sabe que o futuro é uma maravilha, mas na hora que a coisa pega, na hora do sério, aí eu quero ver. Eu conheço gente espírita que diz assim, não, eu não tenho medo de morrer. Mas diz assim, não, vamos para um centro espírita lá na Liberdade, participar de uma reunião. Aí a pessoa diz assim, eu? Não, Liberdade não dá para passar lá não, meu irmão. Lá é muito perigoso, eu não vou para lá. Ué, e diz que não tem medo da morte. Lá na Vila Conceição. Também, tem gente na Vila Conceição não vai, porque lá é muito perigoso, tal. Na Vila Conceição não dá para eu ir, meu irmão, você me desculpe, mas eu não posso ir para lá e tal. Espíritas, como todos nós aqui presentes, espíritas. Agora, se a gente fosse pensar do mesmo jeito do nosso companheiro, ou da nossa companheira que fala essas coisas, a gente não ia lá também, porque eu não ia, lógico. Por quê? Mas aí, como somos espíritas um pouquinho mais conscientes, a gente já sabe que tudo está de acordo com a lei divina, né? Se nós implantamos um trabalho do bem lá, com certeza os espíritos vão nos ajudar a desviar do caminho errado, ou desviar de qualquer problema que tenha a ver com aquela problemão que tem lá no bairro. Então, a gente vai tranquilo. Nunca nenhum de nós, quantos anos, Edilson? 4 anos, né? 2 anos. 3 anos. 3 anos, por aí. 3 anos que a gente está indo para lá, nunca teve nenhum incidente com nenhum de nós que frequentamos lá. Então, é só confiar em Deus e colocar o trabalho em frente, que as coisas se arrumam. Até porque aquilo que tem que acontecer, né? O que nós estamos reservados acontecerá de acordo com o que Deus determinar. Então, pronto, é isso que acontece. Mais alguém quer comentar a respeito? Eu queria apenas dizer o seguinte, eu acho que, com respeito assim, aos nossos irmãos, hipocrisia se dizer que não tem medo da morte. Verdade. Por uma razão muito simples. Todos nós sabemos que a coisa aqui não está fácil, mas todos nós gostamos um bocado dessa nossa existência, porque é aquilo que nós temos um conhecimento efetivo. Nós sabemos, pela lógica espírita, da continuidade da vida sob outras formas.
eternidade da alma ou do espírito. Isso não resta a menor dúvida. Em contrapartida, quando nós viemos do mundo espiritual, nós esquecemos como é que a coisa se dá do lado de lá para vivenciarmos basicamente o que ocorre aqui. Hoje, nós temos a experiência e a experimentação do que ocorre aqui. Então, é muito natural que se tenha o receio de como se dê na hora que tivermos que mudar de dimensão. Só acho que, como tu disseste bem, isso é verdade, nós já temos um pouco de esclarecimento. Quer dizer, a morte nós sabemos que é a passagem para a verdadeira vida. E ela é certa. Assim como nascemos, nós temos a convicção de que um dia vamos morrer. Mas o que ocorre é que, às vezes, e não são apenas projetos materialistas, que alguém poderia dizer isso, não, é porque o que só tem medo da morte que é muito materialista. Não, não é isso. Às vezes você está até inserido num projeto extremamente altruísta de assistência para o seu irmão, de assistência para uma determinada comunidade, e você tem receio de partir justamente porque, embora você possa estar espiritualmente presente, nós sabemos que, quando estamos encarnados, nós temos condições de fazer alguma coisa sob o ponto de vista da atuação sobre o que é material, já que vivemos no mundo material. E, quando estamos desencarnados, só podemos tentar influenciar alguém positivamente para fazer algo, mas não temos como nós mesmos corrermos atrás no sentido de materializar aquele auxílio, aquela assistência e por aí. Então, eu descarto também a possibilidade de que só os materialistas e os ateus têm medo da morte. Os espíritas, os espiritualistas e todos aqueles que tenham conhecimento da vida valorizam a vida. E, assim, para mim, é algo natural. Não é nenhuma forçação de barra dizer que tenho medo. Confesso. E já estive visitando a antessala algumas vezes, meu querido. Então, mais receoso eu fiquei. Ai, meus irmãos. Mais alguém? Então, vamos ler o resultado, o resto da resposta que os espíritos deram para Kardec. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque, com a fé, tem ele a certeza do futuro. A esperança fala o contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que, no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Bom, vocês... Quem assistiu à palestra do Silvio sábado sobre o medo, deve se lembrar de que ele disse que, se aparecesse um espírito diante dele, ele saía correndo com medo, né? Mas olha só, tem um expositor famoso, conhecedor profundo da doutrina, que a gente costuma assistir suas palestras, ele diz abertamente que, se um espírito aparecer para ele, ele vai ficar morrendo de medo, que é o Rossando Klinger. Vocês devem conhecer. Rossando Klinger já disse várias vezes em suas palestras que ele é espírita, conhecedor da doutrina, tal, mas se um espírito se materializar diante dele, ele vai ficar apavorado. Isso significa dizer que, como o doutor Adilson aí, nosso companheiro, disse que tem medo de morrer, eu não sou o único para dizer que não tenho medo. Eu tenho medo, sim. Quer um exemplo? Hoje eu tomei um susto, meus irmãos. Hoje, de madrugada, 4 horas da manhã, eu tomei um susto terrível.
Eu saí da cama para ir ao banheiro para urinar. Meus amigos, quem disse que saiu? E eu fiquei apavorado. Espera aí, que negócio é esse? Tentei de novo, nada. Tentei outra vez, nada. Eu digo, pronto, agora lá vinha um desencarne aqui. Eu fiquei meio preocupado. Fiquei meio preocupado. E aí, o que foi que aconteceu? Acordei, a moça também apareceu para ir ao banheiro, minha esposa, Valtilene. Eu disse para ela, olha, tu vai sair hoje cedo para ir para o Pilates, que ela faz Pilates de manhã cedo. Ela disse, vou. Eu disse, não, não vai não. Fica com dona Nicole, a nossa Nicole, que eu vou agora para o hospital, porque eu estou com um problema sério. Ela disse, que problema é? Eu disse, eu não consigo fazer xixi, não consigo urinar. E ela ficou, tá bom. Aí eu me arrumei e tal, tomei banho, me arrumei e tal, saí para o hospital para ver a coisa. Meus amigos, nesta brincadeira, eu passei quase a manhã toda nessa agonia. E eu digo, meu Deus do céu, já está na hora de desencarnar? Será que já está na hora de desencarne? Será que já está na hora do meu desencarne? Aí eu comecei a começar a me conformar. Eu digo, não, mas se Deus quiser assim, que eu vou fazer o quê? Mas que eu estava com medo, estava. Resultado, tiveram que fazer uma tal de uma sonda, 11h30 da manhã, e eu morrendo de vontade do negócio, nada. Meus amigos, vocês não sabem que sufoco. Ninguém ainda passou, os homens aí já passaram por isso? Não, graças a Deus, não. Edilson, já passou? Já, meu amigo Rubem, quando eu fiz uma cirurgia de hérnia, sim, eu tive esse problema. No meu caso, eu acho que foi uma inibição, porque até então eu nunca tinha ficado nu diante de alguém que não fosse a minha esposa. Então, certo. E aí eu fui ser atendido por uma enfermeira, porque eu não conseguia urinar naturalmente, e ela foi me sondar. Rapaz, agora pense numa senhora bonita. Aí tu imagina, Imagino. A minha situação ficou muito mais precária ainda, e a vontade era grande, cadê? Nada. Isso foi, tive que entrar na sonda também. Pois é. Aí, meu irmão, o que aconteceu? O que aconteceu? Quem me sondou foi também uma enfermeira. Eu digo, meu Deus do céu. Aí, olha só o que aconteceu. Eu estou lá deitado na maca. Ela disse, ó, você abaixa sua roupa até aqui nas coxas, suspende a camisa e tal. E eu fiquei de olho fechado com vergonha aqui, né? Todo envergonhado e tal. Aí a moça disse assim, e ficou de costas arrumando as coisas lá. De repente ela se vira e diz assim, ia fazer o procedimento, pessoal. Ela disse assim, seu Rubem, com licença aqui, e aí foi feito fazer a ação. Meu amigo, eu digo, eita, meu Deus do céu, morrendo de vergonha, e a mulher ali perto de mim. Resultado, ela disse, e aí, está aliviando? Eu disse, de olhos fechados, está aliviando, senhora, está aliviando. Tá. Aí ela foi fazendo, apertando aqui, assim, aqui, um pouco abaixo do umbigo, apertando um pouquinho. Aí eu disse, agora melhorou, senhora. Morrendo de vergonha. Aí, depois que terminou, ela disse, agora você pode se vestir e aguardar o resultado do exame de urina que vai ser... Resultado. Terminado o exame, e depois de aliviado aqui a bexiga, eu digo, opa, eu acho que não vou desencarnar agora. Não, rapaz, esse negócio não vai nem agora não. Aí eu fiz assim, graças a Deus ainda não está na hora. Não está na hora ainda, meu Deus do céu, graça, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Aí me veio uma outra história, meus amigos. Eu achava complicado essa história de ficar urinando aos pouquinhos, né? Com dificuldade, problema de próstata, com dificuldade. Mas eu imaginei, eu era feliz, não sabia. É muito melhor a gente urinar com dificuldade do que não urinar de jeito nenhum. Olha só o problema. Olha a felicidade que eu percebi que tinha e nem dava de conta.
Isso que eu estou falando para vocês é para a gente perceber quantas vezes a gente tem, por exemplo, olhos perfeitos, ouvidos perfeitos, braços perfeitos, pernas perfeitas, e a gente nem agradece, não dá valor. Fazer xixi com dificuldade, devíamos agradecer, porque pior é não fazer xixi de jeito nenhum. Eu percebi isso hoje, meus amigos. Percebi isso hoje. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Mais alguém quer comentar a respeito? Então, eu vou ler aqui, nós vamos ler os comentários de Kardec a respeito da questão. Ele diz o seguinte: o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na Terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétua. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções e contrariedades que deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixar. Olha só, meus irmãos. Aqui, uma coisa muito interessante que eu grifei, mas aqui em cima, olha só. A morte o assusta porque duvida do futuro, porque tem que deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Porque ele está muito preocupado com o material, com terra a terra. Dizem por aí que um certo deputado, tem uma frase de um deputado aí, é o que disseram, que foi a frase de um deputado, que disse o seguinte: se não fosse a morte, oh maravilha, oh felicidade. Ou seja, sem morte não seria uma maravilha, né? Estando nos gozos materiais todo o tempo todo, seria realmente uma coisa. Mas os homens não entendem uma coisa, não compreendem uma coisa. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ele não consegue perceber isso. Aliás, nós não conseguimos perceber. Porque o nosso impulso nada mais é do que satisfazer os nossos desejos. E como a gente tem desejos? E como a gente tem desejos? Né? Como a gente tem desejos? Por isso, Paulo de Tarso diz para nós o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisa que me é lícita, mas nem tudo nos convém. Ou seja, tem coisa que eu posso, mas não devo. Tem coisa que nós podemos, mas não devemos. E isto deveria acalmar, aliás, com certeza, acalma o nosso espírito. Quando a gente diminui os nossos desejos, a nossa calma é muito mais interessante. Por isso é que os espíritos, que Kardec está dizendo bem aqui, que a moderação dos nossos desejos dá ao espírito calma e serenidade, ou seja, tranquilidade o tempo todo. Alguém mais quer comentar a respeito?
Então, vamos adiante. 942. Pessoas não haverá que achem um tanto banais esses conselhos para ser-se feliz na terra, que neles vejam o que chamam lugares comuns, sedisse as verdades, e que digam que, afinal, o segredo para ser-se feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça. Resposta. Há os que isso dizem, e em grande número, mas muitas se parecem com certos doentes, a quem o médico prescreve a dieta, desejariam curar-se sem remédio e continuando a apanhar indigestões. Ou seja, os nossos desejos são coisas interessantes, né? O médico diz, olha mesmo, hoje o médico disse para mim, agora voltando ao assunto lá, levei o resultado dos exames para o médico lá, o médico, o outro. Ele disse, ó, meu irmão, você está passando por isso, 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 isso. Aconteceu isso que aconteceu com você, por conta disso, ele descreveu lá o procedimento. Agora você tem que fazer o seguinte, eu vou passar aqui para você um medicamento, aliás, ele passou 3 medicamentos, e você vai tomar esses remédios aqui, esses 3 aqui, antes de dormir. E este aqui de 12 em 12 horas, de manhã e de noite. Certo? Ou seja, eu estou com um problema, fiz os exames, o médico me passa a medicação, e se eu não tomar? Entendeu? O médico diz assim para a gente, olha, você não pode beber. Ou então você não pode fumar. Aí fica a seu critério. Livre-arbítrio. Se a gente é viciado, é muito difícil a gente dizer para ele, não, eu não vou. Não, doutor, eu não vou deixar, não. Eu conheço uma história de que uma determinada pessoa foi ao médico, estava com problemas graves de saúde, foi ao médico, o médico disse para ele, olha, meu amigo, disse para ele textualmente, olha, você tem apenas 6 meses de vida. Se o médico dissesse isso para mim, eu morria logo na hora. Se o médico chegasse para mim e dissesse, olha, você tem 6 meses de vida apenas, eu morria logo na hora. Eu não esperava 6 meses, não. E o camarada disse, mas o médico disse, olha, mas você não pode beber, disse para ele, você não pode beber, você tem apenas 6 meses de vida, mas você não pode beber. Resultado, o médico falou, o camarada foi para casa, e aí chegou em casa, comprou logo uma grade de cerveja, fez churrasco, convidou os amigos e haja a tomar. E toma. Resultado, 1 semana depois estava morto. Não esperou 6 meses. O vício é tão intenso que a pessoa não tem condição de largar, mesmo com o período de morrer. Parece que o camarada tem mais medo de deixar de beber do que de morrer. Imaginem, senhores. É assim que acontece conosco. Às vezes a gente está tão agarrado à coisa, aos nossos vícios, aos nossos desejos, que a gente não consegue se libertar dele. E aí a coisa se complica. E é isto que o Papai do Céu não quer para a gente. Nós temos que fazer um esforçozinho a fim de que a gente tenha calma e serenidade, de acordo com o que diz Kardec no comentário à questão anterior. Mais alguém quer falar alguma coisa? Bom, então vamos lá. Outro item, desgosto da vida e suicídio. Beleza, isso aqui, viu, pessoal? Assuntos bem interessantes. Questão 943.
De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Isso já aconteceu com algum de vocês? Talvez, é possível. Está desgostoso da vida. De vez em quando isso pode acontecer. Apesar de sermos espíritas, de vez em quando isso pode acontecer. Resposta. Efeito da ociosidade ou da falta de fé e também da saciedade. Olha que coisa mais interessante. Isso aqui, eu vou grifar isso aqui. Vou repetir. Efeito da ociosidade, falta de fé e também da saciedade. 3 elementos, né, que nos fazem ficar desgostosos da vida. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que espera. Bom, aqui é para quem já está em uma certa condição espiritual. Lá em cima, não. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Ora só, quem não tem o que fazer, meus amigos, tem muita gente neste mundo que não tem o que fazer e não procura, pode ter acesso de desgosto da vida e pensar em suicídio. É o chamado preguiçoso. Se juntando com a falta de fé e da saciedade, outra coisa, a pessoa que tem também tudo, tem tudo. Então, quanta gente que vive passando miséria, né? Pobre, não pensa em suicídio, mas tem gente que tem riqueza, são ricos, tem tudo, e pensa em suicídio. Ao contraste. É porque tem demais. Além de ter demais, não... falta de fé no futuro. E, às vezes, tem muito, mas não tem o que fazer. Então, meus amigos, para que a gente corra, dessa situação, a gente tem que procurar o que fazer. O que Kardec diz para nós? Toda ocupação útil, deste livro aqui, ó. Toda ocupação útil é trabalho. Nós estamos ocupados aqui agora? Sim. É uma ocupação útil? Sim. Então, nós estamos trabalhando. Nós não estamos ociosos neste momento, graças a Deus. E tem gente que prefere... Não, hoje eu não vou participar da reunião. Hoje eu vou assistir minha novela das 8. Né? Hoje eu vou assistir minha novela das 8. Eu vou assistir o Netflix do filme tal. Eu vou participar hoje da reunião, não estou muito legal. Ou seja, está ocioso e vai procurar uma coisa que não tem muito a ver. Certo? Então, isso é que estão dizendo aqui para nós, os espíritos, que os desgostosos da vida, que tendem a suicidar, são aqueles que não têm o que fazer. Falta de fé no futuro e estão saciados. Estão saciados. Mais alguém quer comentar? Questão? Eu queria fazer um acréscimo aí, Rubem. Sim. No sentido de que eu concordo com a resposta, mas eu vejo ainda situações mais complexas que podem levar ao suicídio.
além das que foram ali mencionadas. Eu compreendo que essas questões que foram aí mencionadas estavam de acordo com o contexto da época, nos idos de 1857, quando as ciências psiquiátricas ainda não tinham, digamos, o avanço de conhecimento que hoje tem. Mas hoje mesmo, eu estava lendo umas reportagens no Google, eu gosto sempre de ler, é a forma da gente se manter informado, né? E eu fiquei assim impactado com uma notícia que tive, que uma policial militar no estado de São Paulo, acho que era sargenta até, então já tinha iniciado a carreira militar, não era mais uma simples soldado. Mãe de um bebê de 9 meses. Resultado, numa situação provavelmente, segundo os familiares, ligada a uma depressão profunda, ela, num dado instante, disparou, portanto, transfixiou a cabeça do bebê de 9 meses, e em seguida deu um tiro em si mesma, eliminando a vida. Então, existem, além das que foram ali mencionadas, outras causas que podem levar ao suicídio. Acho que todas aquelas ali mencionadas estão corretamente aplicadas, principalmente no que se refere à questão do desgosto pela vida. Mas nem sempre o sujeito que é totalmente desgostoso da vida apela para o suicídio, né? Então, o suicídio tem outras com causas que exigem uma maior complexidade na sua análise, né? Mas está adequadamente correto a resposta se nós considerarmos o contexto em que ela foi proferida, a questão. Sim. Mais alguém? Professor Otton, Leda, Urbano? Vamos lá. Eu quero falar. Diga. Pode falar. Na verdade, a sociedade, agora que ela está um pouco melhor, mas eles encaravam a depressão como uma frescura, assim como a ansiedade. Eu estou passando por um problema de ansiedade demais. Eu, ultimamente, tenho medo de dormir. Porque quando eu acordo, eu já acordo com dor de cabeça. Então, eu não vou fazer alguma coisa porque eu tenho um pouquinho de conhecimento da doutrina. Mas que pensar, já pensei. Mas se aqui está ruim, se eu fizer isso, vai ficar pior. Quer dizer, a ansiedade é tão grande que eu fico com medo de dormir. Não consigo dormir, porque quando eu durmo, já acordo com dor de cabeça. Às vezes, antes de começar essa reunião, eu já começo com a dor de cabeça. Aí eu fico assim, eu não vou assistir reunião para mim não ter dor de cabeça. Mas aí eu vou assistir, aí eu assisto. Aí a dor de cabeça persiste. Eu tomo 2, tomo 3, tomo 4 medicamentos e não consigo. Ela para quando ela quer. E aí eu fico agoniada, eu fico estressada, só tenho vontade de chorar e não quero dormir. Quer dizer, isso não está certo, entendeu? Então, as pessoas, a sociedade, eles não aceitam que a pessoa está com depressão ou com ansiedade, diz que é frescura, isso é falta de fazer. Isso é porque não tem Deus no coração? Claro que se tem. Mas tem um momento na vida que a gente fica realmente sem saber para onde correr. Eu estou numa situação tão grande que eu pego um livro para ler, eu começo a ler, me dá uma impaciência, eu paro.
Aí eu vou fazer outra coisa, eu vou ler algum livro no celular. Dói a cabeça. Aí eu fico assim. Então era essas coisas que eu queria falar. Beleza, Lito. Olha, é o seguinte. Graças a Deus, nós já temos um pouquinho de conhecimento da doutrina com relação ao suicídio, né? Porque se a gente está ruim, se suicidar, vai ficar muito pior. E bota pior nisso. Então, as coisas que acontecem conosco não são por acaso, a gente sabe disso. E o que é que a gente tem que fazer? A doutrina orienta. Orar, pedir ajuda para os mentores espirituais, aos companheiros do centro espírita e tal, para que façamos uma vibração. Leda, quando toda vez, só um adendozinho, que tu vieres para a nossa reunião, coloca aí perto de ti meio copo d'água para que seja fluidificado e que depois da reunião tu possa tomar dela, para ver se melhora. Com certeza vai melhorar. É só confiar no Pai Celestial que vai melhorar. Este vai ser o teu remédio, toda reunião, para ver se essa dor de cabeça melhora. Já melhorando, já é alguma coisa. Então, assim, o problema do suicídio... Aliás, Leda, não foi só você deste grupo que está aqui que já pensou um dia em suicídio. É muito possível que qualquer um de nós aqui já tenha pensado nisso em alguma situação. Mas, como tu falaste, como a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, a gente sabe que não adianta. Vai apenas piorar a situação. É apenas piorar a situação. Porque os suicidas ficam numa situação extremamente louca. É pior do que o inferno dos católicos, poderia dizer. Muito pior. Que o diga Camilo Castelo Branco, que trouxe aquela obra fenomenal através de Boni Pereira, cujo título é Memórias de um Suicida. Ali, quem lê aquela obra nunca vai mais pensar em suicídio, pelo menos pensar. Porque o que ele diz que passou por lá, nem o capeta, o Satanás, poderia aguentar o que ele sofreu. E depois disso, ele batalhou com muitos companheiros escritores que estavam pensando em se suicidar, ele fazia tudo que era possível, trazia todo o tipo de mensagem para dissuadir o companheiro, o colega escritor, de tirar a sua vida, porque é um horror o suicídio. Então, não vale a pena. A gente sabe que não vale a pena. Minha amiga Leda, minha prima Leda, e meus companheiros, todos nós sabemos. E essas tribulações que nós passamos, elas com certeza são elementos que vão e estão ajudando na nossa evolução espiritual. E nós sabemos que este planeta é um planeta de provas e expiações, onde o sofrimento é muito grande, porque reina o mal muito além do bem. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Continuando, então. Mais alguém? Bom, 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Resposta, para que a gente fique inteirado cada vez mais. Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão da lei. Deixa eu riscar isso aqui para a gente nunca esquecer disso aqui. Nós não podemos esquecer disso aqui. Só Deus tem o direito. E se a gente se achar com o direito de fazer isso, nós vamos sofrer amargamente pelo ato. Amargamente. Os espíritos nos disseram.
O suicídio é o pior dos erros que a criatura humana pode fazer. O pior de todos eles. – 944A. Alguém quer comentar mais alguma coisa a respeito? Então, vamos lá. 944A. Não é sempre voluntário o suicídio? Boa pergunta. Muito boa pergunta. O louco que se mata não sabe o que faz. Então, olha só. Tem gente que se mata sem saber o que está fazendo. Mas, no geral, a pessoa está consciente do que está fazendo. No geral. E olhem só, meus amigos. O percentual de suicídio neste mundo atual é enorme. É muito grande. É muito grande. A gente poderia até dizer que seja uma pandemia, porque os suicídios têm aumentado muito esses últimos tempos. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? Dissuadir, fazer uma propaganda, né? Com relação a não ao suicídio, como a Federação Espírita Brasileira tem a campanha permanente, não ao suicídio, não é eutanásia, não é o aborto, etc, etc. Então, a gente precisa ficar atento. E sempre que possível, a gente conduzir as pessoas com relação a este ato, a não praticar este ato. 945. O que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Resposta: insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Aqui dá a impressão de que eles estão fazendo com as pessoas ociosas. Dá a impressão de que eles estão se referindo aos ociosos. Então, o trabalho útil, logicamente, o trabalho útil, seja ele remunerado ou não, é um antídoto. Aliás, é um dos antídotos contra o suicídio. Um dos. Então, graças a Deus, nós vivemos ocupados com a doutrina espírita o tempo todo. Pelo menos esse é o meu caso. Eu fico envolvido. Aliás, eu tenho reuniões a semana toda, pessoal. Virtual. Não é só esse grupo aqui, não. Tem outros grupos. Vários outros grupos. Graças a Deus, esse pessoal me envolve para a gente trabalhar. Para que a gente não fique pensando besteira. Não fique pensando besteira. E quando a gente se envolve num trabalho desse, não dá tempo. A gente não tem tempo de pensar besteira. Certo? Não dá tempo. Mais alguém? Algum comentário? 946. E do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete, as misérias e as decepções deste mundo? Resposta: pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carregam de energia, carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão compensados. Opa! Leio da minha prima. Olha aqui a resposta do seu comentário. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Graças a Deus, todas as nossas vicissitudes deste plano, nós seremos recompensados se, ele está dizendo aqui, se a gente não reclamar e, logicamente, pedir ajuda para eles. E eles se prontificarão em nos ajudar. Basta a gente pedir, pessoal. É só pedir para eles, que eles estão aqui para nos ajudar, nos socorrer.
É só pedir. Continuando. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do quê? Na sua impiedade, chamam acaso ou fortuna. O acaso ou fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Ou seja, aqui o camarada pega a fortuna e emprega negativamente. Emprega negativamente. E aí a coisa vai piorar para ele. A coisa vai piorar. 946A. Os que hajam conduzido o desgraçado a este ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Resposta. Esses, ai deles. Responderão como por um assassino. Quem conduz ou quem induz alguém ao suicídio é um assassino também. E vai responder na lei divina pelo assassinato. Isso significa, meus amigos, que não é só suicídio, não. Qualquer coisa que a gente induza a pessoa a fazer de forma negativa, nós vamos pagar, ser responsáveis por aquilo que fizemos contra o nosso amigo. Qualquer coisa de mal que a gente fizer a pessoa se conduzir, nós pagaremos, responderemos. Portanto, nem pensar mal dos companheiros, que a gente não tem esse direito. Nem pensar. Mais alguém quer comentar? Sim, apenas para dizer o seguinte, em relação às leis humanas, ou à legislação humana, o suicídio não é crime, porque crime é toda ação humana típica, antijurídica, culpável. Tá? Então, nesse sentido, o suicídio não é uma conduta típica e termina por ser realizada por alguém que, sob o ponto de vista material, já não é mais humano, tá? Porque se tornou um cadáver a partir do instante em que pôs fim à vida. É evidente que o legislador não levou em consideração a vida em seu aspecto pleno, sob o ponto de vista material, ou sob o ponto de vista espiritual. Apenas a configurou sob o ponto de vista material. Nesse sentido, né? Certo. Então, nesse sentido, para as leis humanas, o suicídio não é crime, embora o seja gravíssimo, aliás, perante as leis divinas, talvez até o mais grave. Né? Em contrapartida, em relação às leis humanas, é crime, tá? O auxílio à instigação, tá? A instigação, o auxílio e também a influenciação ao suicídio. Essas são condutas que são tipificadas no âmbito do nosso Código Penal. Auxílio, induzimento e instigação ao suicídio. Muito bem. Então, nós estamos agora, nós já sabemos, estamos por dentro sobre o suicídio, tanto pela via da lei humana, quanto pela vida da lei espiritual, da lei de Deus, da lei divina. Então, bom, enquanto a gente estiver aqui estudando a lei divina, né, o Edilson, o doutor Edilson, nos ajuda aqui a conhecer, a se aprofundar mais com relação à lei humana, porque ele é um expert no assunto. Muito bem. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Então, Rubem, baseado nisso, a pessoa com depressão que
geralmente ela pede ajuda e a pessoa se nega a ajudar, alegando que é frescura, ele é um assassino? Olha só, a gente pode pecar tanto por omissão quanto por ação, Toledo. Se uma pessoa te pede ajuda, por exemplo, tu vai no trânsito, tu bate uma pessoa, né? E aí não presta socorro. Aí você está sendo, pela lei humana, deve ser isso, você está sendo o autor. Você está sendo, como é que a gente chamaria? Você participou. E se uma pessoa te pede ajuda e você não faz, pela lei divina, é até contra a caridade. Olha só, contra a caridade. Se a pessoa te pede ajuda e você não quer ajudar, você é responsável, sim. É responsável, sim. O que Jesus diz? Todo aquele que bate, recebe. Pode bater que vai receber. Agora, se a gente bate e a pessoa não dá, não atende, aí nós somos mal educados. Nós seremos culpados por a nossa omissão, nosso pecado por omissão. Com certeza, Leandro. Pecado por omissão. Mais alguém? Eu queria dar uma contribuição apenas a essa pergunta da Leda. Aproveitando o próprio exemplo que tu deste do trânsito. Por exemplo, se alguém atropela e vai embora sem prestar auxílio à pessoa, ele, na verdade, está cometendo 2 crimes. Primeiro, tá? As lesões ou eventual homicídio como veículo, ao bater na pessoa. E depois, ao não prestar o socorro, aí ele estará cometendo um outro crime, também tipificado no Código Penal, que é chamado de omissão de socorro, crime de omissão de socorro, que bate com aquilo que tu falaste aí, tá? A omissão no sentido de falta da caridade, tá? Então, minha amiga Leda, a gente tem que entender que a depressão, como a ansiedade, tá? Eles são distúrbios psíquicos que devem ser tratados de maneira integrada, tá? Sob o ponto de vista médico, como psiquiatra, e sob o ponto de vista terapêutico, incluindo aí a terapêutica espírita. É isso que o nosso irmão Rubem colocou, a questão da água fluidificada, dos passes. Se houvesse a possibilidade, eu não sei se existe isso nesse momento em Salvador, até a possibilidade de ir a um centro espírita para ver a questão de se estaria havendo ou não influenciação de ordem mediúnica, né? Ou de natureza obsessiva. Tudo isso a gente não tem como descartar à distância e com a simples descrição daquilo que está acontecendo. Precisaria haver uma investigação mais adequada por equipe que pudesse efetivamente auxiliar nesse sentido. Como, ao que parece, no momento, isso estaria inviabilizado do seu ponto de vista presencial, eu lembro aqui que existem alguns grupos que já faziam muito mesmo antes da pandemia atendimentos à distância. E uma vez eu conversando com o Adriano, que é um médium que muito auxiliou o professor Otto aí nas suas investigações em relação aos estudos científicos, ele me dizia que fazia tratamento à distância e já fizera também pessoalmente
com um centro espírita no Rio de Janeiro, chamado Centro Espírita Tupiara. Dá uma procurada aí na internet. No Google. No Google, sim, e verifica essa possibilidade de localizar telefone ou e-mail para entrar em contato, colocar a tua sistemática de ansiedade, né? Que, na verdade, são transtornos psíquicos. Né? E isso não é nenhuma frescura. E, pelo contrário, quem puder prestar o auxílio deve fazê-lo. Tá? Porque quando a pessoa, por exemplo, em um estado de alteração de consciência, que é verdadeiramente o que acontece nesses casos, chega na exasperação a cometer uma loucura, está relacionado ao estudo da questão anterior, que foi lida aí pelo nosso irmão Rubens, tá? Na verdade, não se trata de uma frescura, ele está equivalente à situação do louco. Tá? Não é um suicídio voluntário, coisa parecida. Agora, é preciso buscar auxílio, é preciso buscar apoio, não só medicamentoso, mas psicoterápico e, principalmente, auxílio espiritual. Como, nesse momento, não há possibilidade de buscar presencialmente, eu te aconselharia a dar uma buscada no Google, tá? Em relação a esse centro, mas tem outros, muitos, que podem prestar assistência à distância. Tá? E esse eu me lembro que foi o que ele referiu. Isso. Então, Leda, observa só. Beleza, Edilson? Observa só. Então, Obrigada, Edilson. tá. Então, é só pegar o telefone lá, e-mail, e entre em contato com eles vão te orientar direitinho o que você tem que fazer, né? Se precisar fazer algum procedimento espiritual contigo, eles vão te orientar direitinho, dar o roteiro, deitar numa cama, com lençol branco, coisa parecida assim, e tu vais depois receber a assistência. Beleza? Então é isso aí. Beleza. Olha, quando nós estamos precisados, é só falar. Se não falar, a gente não sabe, né, Dilson? Ela falou e a gente está orientando. Beleza, minha prima? Beleza. Tá. E mais uma coisa, não é vergonha nenhuma o espírita passar por esses transtornos, Leda. É muito comum, aliás. É muito comum, verdade. E justamente, principalmente por ser espírita, algumas vezes. Entendeu? Porque, olha só, as trevas não gostam da luz. Então, faz o possível para perseguir quem está na luz. Ou quem quer se direcionar para a luz. Então, é isso que acontece. A gente está querendo ir nos eixos, mas sempre tem um atrapalho. O que a doutrina nos ensina? Que nós devemos, para que a gente sirva a Jesus, a gente tem que se expor. E para se expor, a gente tem uma porção de atrapalho, uma porção de coisa, uma porção de empecilhos que vão fazer com que a gente se desvie do caminho, até pensar em suicídio. Beleza? Bom, mais alguém? Professor Otton? O resto aí, pessoal, quer falar alguma coisa? Urbano? Meu grande Raimundo! Meu grande amigo Raimundo! Vamos. Então, olha só. Se ninguém quer mais, vamos fazer a última questão, né? Está na hora. A última questãozinha. 947. Pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de fome? Resposta. É um suicídio. Mas os que lhe foram causa, ou que teriam podido impedi-lo, são mais culpados do que ele. A quem a indulgência espera. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido, porque se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer,
se for mais homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam de posição social. Não haverá mil vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica e um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta e que vos volta as costas assim que precisar dele. Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. Então, é um suicídio voluntário. E tem mais gente que induz. E quem induz também deve pagar, arcar com as consequências da sua indução. Então, a gente fica por aqui. Mais alguém quer comentar? Não, né? Fica por aqui. E a gente percebeu que o suicídio, de forma nenhuma, é algo que a gente pode pensar em fazer e praticar. Muito bem. Então, vamos... Eu peço para alguém fazer a prece de encerramento aí, por favor. Raimundo, Urbano. Quem quiser fazer a prece, vamos lá. Quem se habilita? Eu querido irmão Urbano, França e Raimundo perdeu a conexão. Perdeu a conexão, é isso, exatamente. Urbano, fazer a nossa prece de encerramento. Leda, pensa aí na tua cabeça, no teu problema aí de noite, na hora da prece. Tá? A gente precisa dar um jeito nisso aí. Tá certo. Senhor Jesus. Vamos lá, vamos fechar os olhos. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome e agradecemos, Senhor, pela tua presença, pela presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho. Agradecemos por tudo de bom que nós recebemos no dia de hoje, Senhor. E também já estamos agradecendo antecipadamente as coisas boas que receberemos no dia de amanhã. Derrama a tua bênção, o teu bálsamo de luz sobre toda a humanidade nesse momento tão difícil, por essa fase tão difícil que está passando o planeta, Senhor. Que nós sejamos abrilhantados com a tua luz, com a tua paz, a fim de que os nossos espíritos possam passar com resignação por todo este problema, por toda essa pandemia. Graças, Senhor, te damos e pedimos que a tua bênção também possa ser derramada sobre todos os companheiros do grupo que se acharem adoentados, em qualquer das situações, Senhor, que eles se encontrarem, que eles possam ser assistidos, que os seus problemas de saúde possam ser minorados ou completamente sarados. Senhor, pedimos também que a tua bênção maravilhosa possa se espalhar sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e também nossa casa, nosso lar, nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, e a todos aqueles que estiverem em nossa volta. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por encerrado o trabalho da noite, rogando que a tua bênção e a tua paz permaneçam em nossos corações e nos acompanhem hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Meus amigos, boa noite. Leda, dá um cheiro nas crianças. Boa noite. Eu espero que você... Professor Otton. Boa noite, Rubens. Boa noite a todos. Edilson, boa noite, Desejo Leda. Boa saúde, noite, viu, Rubens? Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Oi. Muito obrigado. Que pena que cheguei no final.
Pois tá. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite, Raquel. Abração, Lídia, Raquel, Boa noite a grande todos. Raimundo. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Valeu.